Olá! Sabe aquela sensação de que a linguagem jurídica é um verdadeiro labirinto de palavras confusas? Pois é. Hoje a gente vai desvendar esse mistério. Vamos descobrir como o sistema de justiça não só sobrevive a essa confusão, mas porque talvez ele até precise dela. E olha, a resposta pode ser bem surpreendente. Para começar, vamos imaginar a cena. Um tribunal, aquela tensão no ar. O primeiro advogado se levanta, super confiante, e faz essa declaração. Parece simples, né? Bem direto. Mas é exatamente aqui que o nó começa a se formar. Mas aí, o advogado da outra parte levanta e, usando a mesmíssima palavra, vira o jogo completamente. A palavra é a mesma, direito. Mas agora ela significa outra coisa, uma proteção, um tipo de privilégio. E claro, o juiz, percebendo a bagunça, interrompe. A mesma palavra, direito, com três significados totalmente diferentes em poucas frases. Pronto. A comunicação ali já era. Temos um impasse. E essa cena de tribunal nos joga bem no centro da nossa questão. Como é que um sistema que depende tanto da precisão consegue lidar com a imprecisão que é natural da nossa língua? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, essa confusão que a gente acabou de ver. Depois, vamos definir o que é ambiguidade e conhecer seus três tipos. Em seguida, as consequências práticas, como o direito resolve isso e, para fechar, a grande pergunta: isso é um defeito ou, na verdade, uma vantagem? Então vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa alinhar os conceitos. Para desvendar o mistério, temos que concordar sobre o que exatamente estamos falando. Então, olha só. Ambiguidade não é um erro. É uma característica da nossa língua mesmo. É como se fosse um cruzamento com várias saídas possíveis. A palavra é a mesma, mas o caminho que ela aponta pode mudar tudo. A grande questão é sempre qual era a intenção por trás dela. E aqui tem um ponto muito importante. Não dá para confundir ambiguidade com vagueza, tá? São coisas diferentes. Pensa assim, ambiguidade é ter duas portas diferentes. A palavra banco pode ser a porta de sentar na praça ou a porta de guardar dinheiro. Já a vagueza é uma porta só, mas a gente não sabe direito onde ela começa ou termina. Tipo a palavra alto. A partir de que altura alguém é considerado alto? Uma pergunta é qual, a outra é onde. Certo. Agora que a gente já sabe o que é, vamos mergulhar nos três tipos principais de ambiguidade. Cada um é um quebra-cabeça com suas próprias peças. O primeiro tipo, e o mais comum, é a ambiguidade léxica. É simplesmente quando uma única palavra tem vários significados no dicionário. Se alguém diz o cabo chegou ao seu destino, estamos falando de uma pessoa com uma patente militar, de um objeto geográfico ou de um fio. Só a palavra solta não nos ajuda. E o mais irônico de tudo é que a palavra direito, que é a base de todo o sistema, é um dos melhores exemplos disso. Ela pode ser uma direção, uma prerrogativa, uma área de estudo, o conjunto de leis de um país ou até uma questão de moral. O segundo tipo é a ambiguidade estrutural. Aqui o problema não está nas palavras em si, mas na forma como a frase é montada. Escuta só essa frase. Vimos os homens com os binóculos. A pergunta que fica é, afinal, quem estava com os binóculos? A gramática sozinha não resolve. A gente usou os binóculos para ver os homens ou a gente viu os homens que estavam segurando os binóculos? A resposta depende totalmente de como a gente interpreta a estrutura da frase. E por último, temos a ambiguidade pragmática. Nesse caso, o significado muda com o tempo, com o contexto do mundo real. O que o termo força maior significava lá em 1950, tipo um terremoto, é bem diferente do que pode significar hoje num mundo com pandemias e ataques cibernéticos. A língua evolui junto com a sociedade. Pensa, por exemplo, na expressão comportamento apropriado. O que é apropriado num escritório é totalmente diferente do que se espera numa fábrica ou de quem trabalha em casa. É a mesma expressão, com múltiplos significados, e tudo depende de onde a gente está. Ok, mas por que tudo isso importa, afinal? Porque no mundo real, essa ambiguidade não é só um joguinho de palavras. Ela tem consequências bem reais, que podem custar dinheiro, tempo e muita dor de cabeça. Pois é, a ambiguidade não é um problema teórico, de acadêmico. Ela é a semente de muitas disputas que afetam dinheiro, propriedades e até nossos direitos mais fundamentais. É algo que mexe com a vida das pessoas. Então, se a ambiguidade está por toda parte, como o sistema jurídico não entra em colapso? Simples, ele tem uma verdadeira caixa de ferramentas para cortar esse emaranhado de significados.
A principal ferramenta, a arma secreta, é o contexto. É quase um trabalho de detetive. Primeiro, você identifica a palavra suspeita. Depois, lista todos os significados possíveis. Aí, você analisa as pistas ao redor, no texto e na situação. E, por fim, escolhe o significado que resolve o caso. E não é só o contexto, não. O direito também olha para decisões passadas, para a jurisprudência, usa princípios maiores, como dignidade e justiça, considera a boa-fé das pessoas e até como um termo costuma ser usado em uma área específica. É um sistema bem robusto contra a incerteza. E tudo isso nos traz a uma última pergunta, que é bem provocadora. E se essa ambiguidade toda não for um defeito? E se for uma característica essencial do sistema? É aqui que vem a grande virada de chave. E se essa imprecisão toda não for uma fraqueza, mas na verdade a maior força do direito? Pensa bem, é essa folga na linguagem que permite que a lei respire, que ela se adapte a novas tecnologias, a uma sociedade que muda o tempo todo. Um direito totalmente preciso, sem nenhuma ambiguidade, seria como uma estátua de pedra, imponente talvez, mas incapaz de se mover com o mundo. No fim das contas, é a ambiguidade que dá vida ao direito. E o nosso papel, como sociedade, é garantir que essa vida seja sempre guiada pela justiça. A grande questão que fica no ar é justamente essa. Como a gente pode pegar essa flexibilidade toda e usar ela para construir um futuro que seja realmente mais justo para todo mundo?